pessoal, eu sou Ana Beatriz e eu e a minha colega Lívia vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho chamado Aula de Bolso, Tempo Livre, um RE em PFOL. E esse trabalho foi desenvolvido no GP de PFOL sob a orientação da professora Jennifer. E antes de começar, eu vou dar uma breve explicação do que são os REAs. Os REAs, ou Recursos Educacionais Abertos, são materiais para uso na educação que estão licenciados de maneira aberta, ou seja, qualquer pessoa pode revisar, reusar, remixar e redistribuir esses materiais sem precisar pagar. E hoje nós vamos falar sobre todos os passos que foram necessários para a produção do nosso próprio REA. A nossa apresentação está dividida em objetivos, fundamentação teórica, desenvolvimento da pesquisa, unidade de bolso, videotour do Jardim Botânico e considerações finais. Sobre os nossos objetivos, nós tínhamos dois objetivos, o geral e o específico. O objetivo geral é a produção de um REA para o uso de alunos e professores do nível básico do português para falantes de outras línguas. Já o nosso objetivo específico é o desenvolvimento de uma unidade de bolso com um videotour pelo Jardim Botânico de Curitiba. Como fundamentação teórica, utilizamos Scaramucci, que trata a produção de materiais que se preocupem em apresentar situações de língua em uso. Isso quer dizer, apresentar aos alunos situações reais e contextualizar o conteúdo em relação às demandas dos alunos. Utilizamos também os conceitos de LEFA sobre a produção de materiais para o ensino de línguas, em especial a sua divisão de definição do conteúdo, que é a partir da concepção de língua como um conjunto de elementos comunicativos, a definição das atividades, sabendo da importância de poder justificar cada atividade proposta e mantendo em mente as 4 competências, a fala, a escuta, a leitura e a escrita. E, por último, a definição dos recursos, que envolve o suporte que apresentará a língua ao aluno. No caso da nossa unidade de bolso, o recurso apresentado é no papel ou virtualmente pelo computador, no formato PDF, e o vídeo utiliza o computador ou o projetor. Um outro conceito abordado por LEFA, que a gente também utilizou na unidade, foi o ARCS. Esse modelo foi desenvolvido por John Keller, na Universidade do Estado da Flórida, e tem como objetivo manter a motivação dos alunos durante e após as atividades, por meio da atenção do aluno, a relevância dos exercícios, a confiança e satisfação também do aluno. Por fim, nos amparamos no conceito de porta giratória de Barbosa e Ruano para desenvolver uma unidade de bolso. Isso é, uma unidade que tenha começo, meio e fim em uma aula só, uma vez que há uma constante rotação de alunos em sala. Devido às suas jornadas de trabalho, muitos dos alunos frequentam as aulas com bastante regularidade. O desenvolvimento da pesquisa se deu em 5 instâncias. Em primeiro lugar, com a escolha do tipo de REA. Nós optamos por uma unidade de bolso e pela produção de um videotour. Em segundo lugar, foi a fundamentação teórica, que nos orientou durante todo o processo em como fazer, como dividir e como motivar os alunos durante a unidade. Em terceiro lugar, a escolha do tema da unidade, que foi tempo livre, e essa escolha foi feita a partir de assistir às aulas do PFOL. Nós vimos a necessidade de ensinar vocabulário de lazer, uma vez que essa é uma realidade para todos os alunos. Alguns em maior ou menor grau, por ter mais ou menos tempo livre, mas, de qualquer maneira, todos eles fazem alguma atividade e gostam de falar de si. A gramática de artigos definidos e indefinidos também foi influenciada pela necessidade desses alunos de nível básico, que ainda sofrem com o uso de cada um. Em quarto lugar, a produção da unidade. Então, fizemos 2 versões, a versão do aluno e a versão do professor, que foram desenvolvidas por nós mesmas, utilizando o Canva, que é uma plataforma livre e bem intuitiva e permite a criação de designs criativos. Em último lugar, a produção do videotour pelo Jardim Botânico de Curitiba, que dá alicerce também para os estudos de artigos que vêm no final. Sobre a nossa unidade,
como a Lívia comentou, ela foi inteiramente produzida por nós, incluindo o layout, o video tour, o material do professor e do aluno, e, é claro, o conteúdo. Todas as atividades foram produzidas pela gente. Apenas as imagens possuem outras fontes que também são livres. E a unidade ela é dividida em abertura, vocabulário, vídeo e gramática. E também, como foi comentado, a intenção é que ela seja trabalhada em uma aula só, começo, meio e fim, em apenas uma aula. Entretanto, ela pode ser dividida de acordo com as necessidades, tanto do professor quanto dos alunos. O professor pode escolher usar algumas atividades, usar só o vídeo, isso vai ser uma escolha dele. Essa é a nossa unidade, essa aqui é a versão do professor, e essa versão do professor, ela contém, primeiro, uma mensagem de boas-vindas, explicando quem produziu essa atividade, que foi do grupo de pesquisa de PFOL, da UTFPR, sob orientação da professora Jennifer, e também uma mensagem que esperamos que a nossa unidade seja bem aproveitada. A unidade de professor também contém sugestões de respostas e um tutorial ao final. Todas essas partes, a sugestão, o tutorial e a mensagem de boas-vindas, não estão na versão do aluno. A versão do aluno contém só as atividades. E como eu comentei, a unidade ela tem uma abertura, e essa abertura ela dá uma visão geral sobre o tema tempo livre. Ali embaixo tem um balãozinho com uma pequena explicação do que é tempo livre, pois muitas vezes os alunos do nível básico ainda não têm esse vocabulário. E essa primeira parte também tem um exercício de conversação entre os alunos, em que eles devem olhar essas imagens e responder as perguntas que estão ali. Partindo para a parte de vocabulário, a segunda parte da nossa unidade, ou como nós chamamos, para vocabular, essa parte propõe que primeiro os alunos nomeiem as fotos das atividades de lazer, utilizando os nomes que estão ali naquela caixinha laranja, no início da página, e depois, na atividade B, eles devem responder novamente em grupos, que o professor vai decidir a quantidade de alunos, as perguntas da atividade. A terceira página da nossa unidade, nós chamamos de para assistir. E antes dos alunos de fato assistirem, eles têm que começar com uma discussão do tema que será apresentado no vídeo. O intuito desse exercício é sentir o que os alunos já conhecem sobre parques, que eles usem o vocabulário visto na página anterior e vocabulário prévio que eles já tragam antes da aula, para conversar sobre o que eles gostam de fazer nos parques, informações que eles procuram antes de ir, etc. Em seguida, os alunos assistem o vídeo pela primeira vez e fazem a atividade D, onde eles devem marcar as informações que ouvirem ou verem no vídeo. O próximo exercício, o exercício E, é uma produção escrita, também sobre o vídeo. Eles podem assistir o vídeo mais de uma vez. E agora, as respostas elas podem variar, contanto que a informação principal seja preservada, por ser um exercício aberto. A atividade F ela é uma atividade oral, porém ela pode ser adaptada para uma atividade escrita também. Os alunos podem criar o seu próprio passeio virtual em sala ou podem fazer ele em casa em formato de vídeo. Eles devem incluir o nome, o horário de funcionamento e o que as pessoas podem fazer por lá. Essa atividade ela pode ser desde uma atividade mais simples e rápida, sendo feita em sala de aula, ou mais complexa, envolvendo o desenvolvimento de um vídeo como tarefa de casa. A próxima página é a para gramaticar. A parte gramatical é retirada também do vídeo, para que haja contextualização do tema com a vida real e o uso de artigos definidos e indefinidos. Os exemplos são retirados do vídeo e identificados como definidos e indefinidos. A intenção é que o aluno chegue à conclusão sozinho de que esses artigos têm diferentes funções. Em seguida, há a explicação de artigos naquela caixinha azul e mais embaixo a ideia de artigos femininos e masculinos. Também colocamos um lembrete para o professor de mencionar que existem exceções à regra. A atividade G é onde o aluno irá pôr em prática os exercícios. O exercício G, ele vai pôr em prática os artigos em um exercício escrito. Em seguida, temos o tutorial.
E o tutorial só existe no material do professor, para ele saber como usar esse REIA e saber também como o REIA foi desenvolvido, quais são as bases teóricas, assim como nos dar o crédito pelo trabalho realizado. A última página de todas são as referências das imagens, pois, como a Ana disse, as imagens são livres, mas não são de nossa própria autoria. Então, a gente tem ali a referência das imagens, assim como a ficha técnica novamente, pois essa página é igual tanto no material do professor quanto no material do aluno. Sobre o vídeo tour, ele foi, na realidade, a nossa primeira ideia, porque ele pode ser utilizado como um REIA sozinho, independentemente da unidade didática. E nós tínhamos conversado com a professora Jennifer e tido a ideia de fazer algo sobre lazer e tempo livre. E daí nós pensamos que seria interessante fazer algo virtual, que os alunos pudessem participar e acessar de qualquer lugar, porque muitas vezes eles não têm condições financeiras ou até mesmo tempo de sair de casa para passear. E o vídeo em si, ele é um tour pelo Jardim Botânico de Curitiba, com dados sobre a fundação, sobre a área, sobre o que o local oferece, o funcionamento, que horas fecha, que horas abre, se é gratuito, se não é, como o aluno pode chegar lá, além de outras coisas. E além disso, nós criamos essa série chamada Viajando com o PFOL, que pode ser continuada por qualquer pessoa que tenha interesse de fazer outros tours virtuais, pois ela também faz parte do REIA, logo também é um recurso aberto. Por fim, a elaboração dos REIAs nos proporcionou uma nova visão do que é um material didático, em especial de uma língua de acolhimento, uma vez que nós só tínhamos experiências com materiais de português feitos para nativos. Notamos que essa dinâmica é bem diferente e a maneira que se ensina para estrangeiros tem que, de fato, ser contextualizada, assim como o Scaramucci colocou. O ARCS, Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação, que LEFA propõe, foi levado em consideração no material para manter a motivação dos alunos em todas as etapas. E esperamos que esse material seja utilizado para o aprendizado formal da língua, a adaptação e integração dos alunos migrantes, assim como suas novas experiências no Brasil. E é isso, muito obrigada por assistir com a gente, nossas referências Muito obrigada. e nosso contato. Tchau!